Bom, pessoal, esse vídeo vai tratar da segunda parte do método da iteração de ponto fixo. Na verdade, nós vamos discutir de fato esse método, né? Até o momento a gente falou sobre ponto fixo, deu um teorema que fornecia condições suficientes para a garantia de existência e unicidade de ponto fixo. E nós terminamos o vídeo anterior considerando essa função g de x aqui no intervalo 0, 1, né, dada por g de x igual a 3 a menos x, nós discutimos que essa função possui um ponto fixo. Geometricamente, a gente conseguiu verificar que ele era único, inclusive, né? O que acontece é que nós não temos uma maneira de explicitar esse ponto fixo, porque a gente não consegue resolver essa equação p igual a 3 a menos p, certo? Então, a gente precisa aqui, para conseguir obter uma aproximação para esse ponto fixo, de um método, tá bom? E é o que a gente vai fazer agora, estabelecer um método, apresentar um método de iteração funcional, que nos permite encontrar ponto fixo de funções que satisfaçam determinadas condições, tá bom? Bom, se é um método iterativo, então, como nos métodos anteriores, nós vamos gerar uma determinada sequência e a gente vai provar que essa sequência de fato converge para o ponto fixo da função, tá bom? Então, nós partimos aqui de uma função g para a qual nós queremos determinar um ponto fixo p. E nós consideramos aí P0 uma aproximação inicial para esse ponto fixo. Bom, a partir desse P0 e dessa função g, nós vamos definir essa sequência Pn aqui, olha. Pn vai ser dada por g de Pn a menos 1, certo? Ou seja, P1 é g de P0, né? P2 é g de P1 e assim sucessivamente, tá bom? O que acontece é o seguinte: se essa sequência Pn convergir, digamos, para um número P, e se a função g for contínua, observe o que acontece então. Pn converge para P, ou seja, P é o limite de Pn quando n tende a infinito. Mas Pn é definida como g de Pn menos 1. Então, esse limite é igual a esse limite aqui. Por outro lado, né, se eu suponho também que a função g é contínua, a gente sabe que a gente pode passar o limite para dentro da função. Ou seja, limite de g de Pn menos 1 é g do limite de Pn menos 1. Né? Bom, e o limite de Pn menos 1 quando n tende a infinito é igual ao limite de Pn quando n tende a infinito, que é o próprio P, certo? Então, o que eu estou dizendo é que, sob essas condições, né, garantindo que essa sequência Pn converge para um P que g é contínua, esse P é justamente o ponto fixo da função g, certo? Então, essa sequência definida dessa maneira, caso ela convirja, e caso g seja contínua, ela tem que convergir para o ponto fixo. Esse método também é chamado de iteração funcional, porque nessa construção dessa sequência Pn, a gente faz sucessivas aplicações da função g, né? Então, por isso que ele é chamado de iteração funcional, certo? Então, essa vai ser a ideia para o nosso método de iteração do ponto fixo, para a gente encontrar um ponto fixo, né? Então, qual que vai ser a história? Vamos olhar aqui no nosso desenho. Bom, então a gente vai partir de uma aproximação inicial P0, certo? E vai calcular o g de P0. Esse g de P0 é o nosso P1. Aí a gente vai olhar para quem é o g de P1.
Então, quando a gente marca aqui o P1 no eixo X, né? Então, o G de P1 está aqui, esse vai ser o nosso P2. Quando a gente marca aqui o P2 no eixo X e olha para o G de P2, esse vai ser o nosso P3. E assim sucessivamente, tá bom? Se a gente observa para esse caso específico, né? Então aqui está a nossa função g de x, aqui está a nossa reta y igual a x, o ponto fixo aqui nesse exemplo está aqui, nessa interseção, né? Então a gente parte aqui desse ponto P0, g de P0, né? Vai aí para esse ponto P1, g de P1, vem aqui para esse ponto P2, g de P2, e cada vez, ó, a gente está se aproximando mais do ponto fixo da função, que é justamente essa interseção aqui, né, dessa curva com essa reta, tá bom? Bom, esse aqui é um algoritmo para essa iteração de ponto fixo, tá bom? Então, a gente dá como entrada uma função g, né? Uma aproximação inicial P0, uma tolerância, uma precisão, né? E um número máximo de iterações. E a nossa saída vai ser uma solução aproximada para esse ponto fixo, ou a mensagem de que o método falhou após essa quantidade de iterações. Então, a gente vai introduzir aqui um contador para o número de iterações, e enquanto esse contador for menor ou igual que o n0, a gente vai executar esses passos, né? Então, a gente considera o primeiro P1, né, o P1 da sequência, como g de P0. E aí nós perguntamos, bom, o P, que é o ponto fixo, está suficientemente próximo do P0, né? Ou o P, que é a aproximação, perdão, está suficientemente próximo do P0, módulo de P menos P0 é menor do que a tolerância? Se for, retorna esse P e para, né? Caso contrário, incrementa aí o nosso contador, né? Atualiza esse P0, atualiza P0 como P, e aí entra no laço de novo. Então, uma vez que a gente atualizou P0 como P, então o nosso P agora, quando a gente entrar no laço de novo, né, vai ser atualizado como G do P anterior, né? Então, quer dizer que o nosso P2 aqui vai ser o nosso G do P1, né? Onde o P1 é o G de P0 que foi calculado anteriormente, certo? E a gente vai fazer isso, ou até encontrar uma aproximação aí para o ponto fixo que satisfaça esse critério de parada, ou até esgotar o número de iterações, sair desse laço e aí entrar aqui no passo 7, que diz que esse método falhou após essa quantidade de iterações, certo? Ok, uma pergunta que surge naturalmente, né, é se é possível a gente demonstrar que realmente esse teorema do ponto fixo, que realmente o método do ponto fixo funciona, certo? Que realmente essa sequência converge e converge para o ponto fixo da função g. Esse teorema do ponto fixo, ele garante o bom funcionamento do método, desde que a função g satisfaça determinadas propriedades. Então, se eu tenho que a função g é de classe C1 no intervalo AB, e que ela satisfaz que g de x cai dentro do intervalo AB, e se além disso eu tenho que existe um k entre 0 e 1, de modo que a derivada de g, o módulo da derivada de g
é limitado superiormente por esse K para todo x no intervalo AB, aberto, né? Então, qualquer que seja a aproximação inicial dada, essa sequência definida dessa maneira vai convergir para o único ponto fixo dessa função g, nesse intervalo, certo? Se vocês comparam aqui essas hipóteses com o teorema do vídeo anterior, a gente tem que são as mesmas, certo? Então, essas hipóteses garantem a existência e a unicidade do ponto fixo P para a função g, né, nesse intervalo AB. E aí, o que esse teorema está dizendo é que essa sequência definida dessa maneira converge para esse único ponto fixo. Então, ela está dizendo que o método de iteração funcional, o método do ponto fixo, realmente funciona. Vamos discutir aqui um pouco a demonstração aqui desse resultado, tá? Nós já sabemos, pelo teorema do vídeo anterior, que a gente pode garantir aí a existência e unicidade de um ponto fixo P nesse intervalo, né? Então, o que a gente precisa mostrar é simplesmente que essa sequência, de fato, converge para esse ponto P, ok? Essa sequência é definida dessa maneira. Bom, primeiro vamos observar o seguinte, né? A gente sabe que Pn está sempre em AB. Por quê? Porque Pn é G de Pn menos 1. E por hipótese, né, G de x sempre cai em AB. Então, G de Pn menos 1 sempre cai em AB. Certo? Pelo teorema do valor médio, né, para cada um desses n's, a gente vai garantir a existência de um epsilon n, um epsilon que depende desse n, que satisfaz aqui, ó, essa igualdade, né? G' de epsilon n é igual a g de Pn menos 1 menos g de P, dividido por Pn menos 1 menos P, né? Então, se vale a igualdade sem módulo, quando a gente coloca o módulo, continua valendo, né? Porque o teorema do valor médio garante a igualdade sem o módulo. E aqui eu já coloquei o módulo direto, porque é o que a gente vai utilizar para frente. Isso significa, né, que, bom, quando a gente olha para módulo de Pn menos P, então isso vai ser, por um lado, Pn é G de Pn menos 1, menos P, né? E aí, por essa igualdade aqui, isso vai ser igual ao módulo de G' de epsilon n, que multiplica Pn menos 1 menos P, certo? A gente sabe, né, que módulo de G' epsilon n é menor ou igual que um K que está preso entre 0 e 1, né? Então, daqui, dessa hipótese e dessa igualdade, né, ao trocar G' de epsilon n por K, a gente estabelece essa desigualdade estrela aqui. Módulo de Pn menos P é menor ou igual que K vezes Pn menos 1 menos P. Bom, nós vamos aplicar esse argumento repetidas vezes, certo? Então, nós vimos que módulo de Pn menos P é menor ou igual que K vezes Pn menos 1 menos P. Se a gente aplica esse argumento de novo aqui para módulo de Pn menos 1 menos P, a gente garante que isso é menor ou igual que K vezes Pn menos 2 menos P. E esse outro K aqui é simplesmente uma repetição desse. Se a gente aplica de novo o mesmo argumento para essa parte, isso é menor ou igual que K vezes módulo de Pn menos 3 menos P. E se a gente aplica aí repetidamente, né, nós conseguimos provar que módulo de Pn menos P é menor ou igual que K elevado a n vezes P0 menos P, tá bom?
Então, o que a gente acabou de observar? Por um lado, módulo de Pn menos P tem que ser maior ou igual a zero, porque a gente está falando de função modular, né? Por outro lado, isso tem que ser menor ou igual que k elevado a n vezes P0 menos P. E a gente sabe que esse k está preso entre 0 e 1. Quando a gente aplica o limite, quando n vai para infinito aqui, isso vai dar zero. Limite de zero, quando n tende a infinito, é zero. Se a gente aplica o limite, quando n vai para infinito, aqui em kn vezes módulo de P0 menos P, isso vai para zero, porque esse aqui está fixo, e como k está entre 0 e 1, k elevado a n vai para zero quando n vai para infinito. Pelo teorema do confronto, o que está no meio aqui tem que ir para zero também quando n vai para infinito. Então, a distância de Pn a P vai para zero quando n vai para infinito. Isso significa que Pn converge para P quando n vai para infinito. Então, nós provamos que, de fato, essa sequência Pn converge para P, que é o nosso ponto fixo, tá bom? Então, de fato, esse método funciona. Ok, aqui eu tenho esse seguinte exemplo. Vamos supor que a gente tem essa equação x ao cubo mais 4x² menos 10 igual a zero, e que nós queiramos resolver essa equação. Resolver essa equação significa encontrar o zero dessa função aqui, f de x, certo? Bom, a primeira observação é que, de fato, essa função possui uma solução, tá? Calcula f nesse intervalo em 1, 3 meios. Para saber disso, basta calcular f de 1. F de 1 vai ser um número negativo. E depois calcula f de 3 meios. F de 3 meios já vai ser um número positivo. Então, essa função muda de sinal nesse intervalo. Eu garanto, então, que existe um zero para essa função, certo? O que eu quero com esse exemplo é da gente pensar em como encontrar o zero dessa função utilizando o método do ponto fixo, tá bom? Bom, então, primeiro, antes de utilizar o método, né, nós precisamos transformar esse problema de calcular zero de função num problema de ponto fixo, num problema desse estilo, encontrar uma função g de x, tal que quando eu encontre um ponto fixo para g de x, esse ponto fixo vai ser o zero dessa função f, ou um zero dessa função f, tá bom? E a primeira observação aqui é que existem diversos problemas de ponto fixo que eu posso associar a essa função f, tá? Coloquei aqui alguns. Então, se a gente quer olhar para x igual a g de x, olha, se eu considero g1 de x como essa função aqui do item A, né? Como que eu obtive essa função do item A, a g1? Se vocês observam, a g1 é simplesmente x menos f de x, certo? Quando eu encontrar um ponto P que é zero da f, esse P vai ser um ponto fixo dessa g1. E vice-versa, se P for um ponto fixo dessa g1, né? Quer dizer, isso daqui é g1 de x, g1 de P,
é igual ao próprio P, né? Isso significa que G1 de P menos P é igual a zero, né? Então quer dizer que esse P vai ser também um ponto fixo para essa função f. Mas esse não é o único exemplo. Olha, se eu considero também essa função g2 aqui, dada dessa maneira, como 1/2 vezes raiz de 10 menos x ao cubo, essa função g2 aqui também fornece um problema de ponto fixo, cuja solução é uma raiz para essa função f. De fato, olha, observa o seguinte: se essa g2 aqui de x for igual a 1x, então significa que esse termo é igual a x. Multipliquei aqui por 2 dos dois lados, né? Então eu tive 2x igual a raiz de 10 menos x ao cubo. Eu estou presa aqui no intervalo 1, 3/2, tá? Então não tem perigo aqui dessa raiz ser negativa. Do argumento dessa raiz, na verdade, ser negativo, ser menor que zero. Bom, se a gente então faz manipulações algébricas, então a gente vai ter que, a partir dessa igualdade, né, a gente tem que 4x² é 10 menos x ao cubo, e organizando aqui, deixando tudo para um lado só, né, passando esse x ao cubo para cá e o 10 também, a gente vai ter que x ao cubo mais 4x² menos 10 é igual a zero. Ou seja, encontrar um ponto fixo para essa G2 equivale a encontrar um x que satisfaz essa igualdade, que é justamente a igualdade do início, certo? Eu coloquei outro problema aqui no item C e coloquei outro problema aqui de ponto fixo associado no item D, tá? Esse aqui é bem interessante, porque depois a gente vai estudar o método de Newton, vocês vão ver que essa função aqui é especial lá. Mas o fato é que eu tenho aqui diversos problemas de ponto fixo associados a essa função, de modo que, se eu resolvo esses problemas de ponto fixo, eu consigo encontrar um zero para essa função, tá bom? E aí eu deixo aqui um probleminha para vocês refletirem, para vocês pensarem. Primeiro, tenta encontrar, utilizando o método da bissecção, com essa tolerância aqui de 10 a menos 15, uma raiz, um zero para f de x. Uma raiz para essa equação aqui, tá bom? E aí depois, tenta utilizar o método do ponto fixo para esses problemas aqui dados, também para poder encontrar uma raiz aí para nossa função f de x, tá bom? E aí vamos tentar analisar as respostas que saem do método da bissecção e que saem aí do método de iteração do ponto fixo, tá bom? Se não der tempo de fazer para todos, não tem problema. Vamos escolher aí a 2, por exemplo, e tentar fazer. Bom, como um último comentário aqui acerca desses resultados, né? É possível mostrar a partir do teorema anterior, porque o teorema anterior, ele diz que o nosso módulo de Pn menos P, ele é limitado aqui por k elevado a n vezes P0 menos P. Então, a partir disso, a gente pode estabelecer essa desigualdade, né? Que o módulo do Pn menos P
é menor ou igual que k elevado a n vezes o máximo entre P0 menos A e B menos P0, né? Porque o que acontece é que a gente parte do intervalo AB. Então, tanto P0 quanto P estão dentro aqui desse intervalo, né? Então, quer dizer que se essa desigualdade aqui vale, né? Então significa que essa desigualdade aqui vale quando eu troco o módulo de P0 menos P por esse máximo, né? E também é possível, né? Não é tão direto assim, mas é possível demonstrar que também vale aqui essa desigualdade. O módulo de Pn menos P é menor ou igual que k elevado a n dividido por 1 menos k vezes P1 menos P0. Tá? A prova eu vou deixar nas notas de aula, tá aqui, tá bom? Mas isso aqui é mais a título de curiosidade. Essa prova e essa desigualdade, tá? O que eu quero é que a gente olhe para essa desigualdade aqui. Bom, nós sabemos que o nosso K está preso entre 0 e 1, certo? Então, quanto mais perto do 1, à medida que o n cresce, esse K, se ele estiver mais próximo do 1, esse número aqui vai ser maior do que se ele estivesse mais próximo do 0, certo? Então, o que isso significa? Se o K está mais próximo do 1 do que se estivesse, né, mais próximo do 0, esse limitante superior aqui para essa distância do Pn a P, ela aumenta, certo? Ou seja, essas desigualdades aqui nos permitem concluir que se o K está mais próximo de 0, esse número fica menor e essa distância aqui, então, tende a ficar menor. Quer dizer, mais rápido, tende a ficar menor mais rápido. Isso significa que essa taxa de convergência da nossa sequência é maior quando esse K está mais próximo do 0. Quando esse K está mais próximo do 1, isso daqui demora mais a ficar pequeno, né? Demora mais a ir para 0. Então, quer dizer que essa distância demora mais a ir para 0. Isso significa que quando o K está próximo do 1, essa convergência aqui de Pn para P, ela é mais lenta, tá bom? Essa é a observação que está escrita aqui em verde.